Fala trader, seja muito bem-vindo, Herbert aqui falando. Hoje nesse vídeo nós vamos falar de um assunto aí muito interessante, um assunto sobre performance e consistência operacional. Recentemente eu recebi a pergunta de um aluno acerca de como sair de uma sequência de perdas. Uma pergunta que me intrigou bastante, pois é muito relevante, uma pergunta que faz muita diferença nas suas operações se você não souber exatamente quais são os processos que você deve analisar que estão afetando diretamente a sua performance operacional. E ao analisar as operações desse determinado aluno, pude observar que ele recentemente vinha trabalhando constantemente para poder aperfeiçoar o seu sistema operacional, o seu trading, a sua entrada, e reparei que esse ciclo nunca terminava, ou seja, ele estava buscando constantemente um sistema perfeito. Bom, baseado nesse contexto aí, eu pude já notar quais eram os erros que eles estavam cometendo, que apesar dessa persistência em buscar um sistema perfeito de operação, ele continuava perdendo dinheiro. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, após a vinheta. Fala trader, seja muito bem-vindo novamente, Herbert aqui falando. Vamos dar continuidade então aí ao assunto, um assunto muito importante, trata diretamente aí a todo trader iniciante, todo trader aí que está no seu início de carreira profissional e que infelizmente acaba sofrendo aí durante um longo período, muitas das vezes, com perdas consistentes nas suas operações. Ainda que, como esse aluno que eu comentei no início da apresentação, que continue fazendo aprimoramentos, aperfeiçoamento nas suas operações, só que muitas das vezes, infelizmente, como esse aluno em particular que entrou em contato comigo, esse processo muitas das vezes ele não termina, essa tentativa de buscar um sistema perfeito. Bom, e a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que, infelizmente, nós não estamos nos mercados financeiros para sermos perfeitos. Nós estamos nos mercados financeiros para alcançarmos a consistência. E o processo de consistência é algo muito difícil de se alcançar porque ela demanda não só tempo, mas esforço, muita dedicação, muita paciência e, infelizmente, é um processo lento. Não é rápido, porque é uma repetição constante de uma metodologia. O grande problema da maioria dos traders iniciantes é que ficam pulando de galho em galho, buscando o setup perfeito, ou setup milagroso, o santo graal dos trades. E na prática isso não funciona, tá? E não é assim que as coisas funcionam nos mercados financeiros. Você precisa entender, na verdade, quais são os fatores de fato que influenciam os mercados, quem são os principais participantes que de fato mandam nesse jogo, e basicamente você só precisa compreender a maneira de como esses participantes enxergam os mercados, para que você possa também participar desse jogo, dos mercados financeiros, jogando de igual para igual, entendendo as regras de como isso funciona. Hoje eu vou separar aqui 3 fatores fundamentais, na verdade são 3 pilares que eu reconheço são fundamentais aí para que todo trader que deseja se tornar um trader profissional de verdade precisa trilhar um caminho com esses pilares, dando base aí no seu desenvolvimento profissional. Bom, basicamente um trader profissional ele está estruturado aí com 3 fatores que vão determinar o seu sucesso ou fracasso se você negligenciar esses fatores durante o seu processo de formação. E o primeiro deles trata-se diretamente de uma metodologia. Tá? A metodologia ela está ligada diretamente à maneira de como você enxerga os mercados financeiros, a maneira de como você analisa os mercados financeiros. Se você não tem uma metodologia no que diz respeito a mercados financeiros de forma que aonde essa metodologia ela trabalhe a mesma linguagem que traders profissionais, que os participantes que mandam nesse jogo trabalham, dificilmente você vai alcançar consistência. Basicamente, traders iniciantes, quando entram para os mercados financeiros, sofrem muito porque sempre buscam um santo graal, mas a falta de informação qualificada desses traders iniciantes infelizmente limitam o seu desenvolvimento e o seu alcance de longevidade dentro dos mercados financeiros. Por isso, a primeira coisa que você precisa definir é uma metodologia que seja sustentada por conceitos e fundamentos
profissionais. E no decorrer desse vídeo nós vamos comentar um pouco mais de quais são e de como nós devemos interpretá-lo. Mas basicamente, hoje eu vou tratar aqui com vocês principalmente do que diz respeito à teoria, quais são os caminhos que você precisa trilhar na sua busca de informação para que você possa se desenvolver profissionalmente. E como eu disse, inicialmente você precisa de 3 fatores fundamentais para que você comece a se desenvolver como um trader profissional. Esses 3 fatores, primeiro, está ligado com a sua metodologia. Segundo, gestão de portfólio. Esse é um fator extremamente importantíssimo e que infelizmente a maioria dos traders iniciantes negligenciam, né, e por causa disso acabam sofrendo, né? Gestão de portfólio. E terceiro, gestão de risco. Apesar de parecer clichê e frase de efeito essas informações, mas um trader profissional, resumidamente, ele está estruturado dentro desses 3 pilares. Você pode até ter uma boa gestão, uma boa metodologia, um setup operacional, como o pessoal costuma dizer, né? Mas se você não tiver um portfólio adequado, ou seja, uma gestão de portfólio muito bem estabelecida, principalmente uma gestão de risco muito bem estruturada, ainda que você tenha uma metodologia com uma boa assertividade de entrada, mas se você não tratar da sua gestão de risco e a maneira de como você diversifica suas operações, né, infelizmente a sua metodologia ela vai se tornar ineficiente no longo prazo, pois você vai estar perdendo muito dinheiro pela negligência de outros fatores tão importantes quanto a metodologia que faz a sua entrada. Muitas das vezes no trade não se trata necessariamente de você entrar na operação, mas sim em que momento você vai sair da sua operação, e sim a realização de lucro, não o momento que você entra. Em negligenciar isso, praticamente faz com que você esteja fadado ao fracasso. Bom, a partir desse ponto que nós temos conhecimento que um trader profissional está estruturado nesses 3 pilares, né? E posso deixar aqui claro até que esses são os principais pontos de partida para que você comece a tratar. Agora, a gente precisa entender com clareza como que eu posso definir uma metodologia operacional. Eu não vou entrar aqui no mérito, tá, no que diz respeito a estratégias, tá, de definir uma estratégia para você ou ensinar uma estratégia, mas sim eu vou trabalhar na teoria de como você deveria tratar uma estratégia para que você possa alcançar a consistência operacional. Basicamente, no mercados financeiros você precisa ser objetivo e simplificar o processo, pois quanto mais objetivo e mais simplificado o processo seja, mais o alcance de probabilidade, né, estatística e eficiência você vai ter. Ainda, entenda uma coisa, simplificar processo não significa fazer o que é fácil, mas sim você otimizar a informação. Isso é simplificar processo. Muitas das vezes, hoje, por exemplo, eu tenho uma metodologia que na sua estrutura, o seu background possui fundamentos extremamente complexos, porém, o processo de execução é muito simples. A partir do momento que você entende informações qualificadas e otimiza essas informações, o processo de execução ele fica simplificado. Então você precisa tratar dessa forma as suas estratégias, as suas operações. E como que a gente faz isso? A primeira coisa que você precisa fazer nesse processo, no que diz respeito à metodologia, ela está ligada diretamente às estratégias, à maneira de como você enxerga o mercado. E como eu poderia tratar uma estratégia? Bom, primeiro, no que diz respeito à metodologia, meu primeiro conselho, o conselho mais importante é: defina, no máximo, 2 estratégias para seu sistema operacional. Herbert, o que significa definir 2 estratégias? A partir do momento quais são essas 2 estratégias, né? A partir do momento que você tem clareza que você possui somente 2 estratégias, 2 opções de operação, você passa a concentrar, você passa a ter um foco maior, uma dedicação maior de atenção, de forma que naturalmente a sua eficiência operacional naquele processo de execução, além de se tornar mais simples, ele se torna mais objetivo.
Tá? Se você possui diferentes maneiras de enxergar o mercado e tenta executar diferentes coisas, infelizmente você dificilmente vai alcançar consistência operacional. Basicamente hoje nós temos aí na sociedade que a gente vive hoje, dentro dos mercados financeiros ou em qualquer outra área, nós possuímos pessoas que não são profissionais qualificados, mas sim são pessoas que buscam ter conhecimento sobre várias coisas ao mesmo tempo e não se tornam especialistas em nada. E o foco aqui nesse caso, principalmente em mercado financeiro, assim como qualquer outra área, para que você seja alguém bem sucedido, você precisa se tornar um especialista. Ninguém é especialista em fazer várias coisas ao mesmo tempo, ok? É certo que existem exceções, mas a regra é que ninguém consegue ser produtivo sendo especialista em muitas coisas. No mercado financeiro, você precisa dominar um conceito. Existem N maneiras de atuações nos mercados financeiros. Um trader fundamentalista, footprinting, um trader fluxo de ordens, um trader que faz giro, um scalper, um swing trader, um day trader, um arbitrador de mercado. Existem N maneiras de se atuar no mercado financeiro. Por isso você precisa ter um foco e clareza exatamente de como você vai encontrar o que é melhor dentro do teu perfil. Então a primeira coisa que você precisa ter, para você conseguir encontrar quais são essas duas estratégias, você precisa definir qual é o seu perfil de atuação. Você é um trader, um swing trader, um position trader, um day trader, um scalper, um trader de fluxo de ordens, né? Um girador, né? Você gosta de operar com HFT? Puxa, eu gosto mais de investir do que especular. Você precisa ter clareza desse perfil de operação. Mas resumidamente, tendo foco aqui no que diz respeito à especulação, você precisa ter duas estratégias muito bem definidas. E eu vou te dar uma orientação bem prática para que você possa, dentro do teu perfil, definir uma estratégia, seja ela de rompimento, de pullback, de continuação de movimento, não importa. Eu vou falar de uma teoria para que você consiga compreender qual caminho que você precisa seguir para poder definir uma estratégia dentro do teu perfil de operação. Tá? Então, para isso, você vai precisar o quê? Defina uma estratégia para mercados em tendência, seja ela qual for, e outra para mercados em consolidação. Dessa forma, você passa a separar o mercado de forma muito objetiva. Quando os mercados estiverem em tendência, você só vai buscar por apenas um estilo operacional. Quando os mercados estiverem em consolidação, você já sabe qual tipo de operação que você vai fazer. A intenção aqui não é ser um trader discricional, que tenta operar diferentes oportunidades que estão no mercado. A ideia de um trader profissional é ser um especialista e opera da mesma forma, buscando sempre os mesmos conceitos dentro de uma janela de operação, de um intervalo de negociação. Ok? Vamos lá. Agora, como que a gente consegue ter esse processo muito bem estruturado, de forma que porque a ideia aqui é ser produtivo, certo? A ideia do trader profissional se lembre sempre disso, tá? Um trader profissional, o foco dele é ser produtivo, é ser lucrativo. Não necessariamente um trader que está operando 24 horas por dia. Esse é um grande erro de traders iniciantes, de quando entram no mercado financeiro, acham que para ganhar dinheiro eles precisam operar tudo e o tempo todo. Por isso, infelizmente, se você tem essa mentalidade, eu lamento, mas dificilmente você vai alcançar lucratividade nas suas operações, enquanto você não entender isso. O trader profissional está nos mercados financeiros para ser eficiente, para ser lucrativo, e não ficar 24 horas operando. Tá? É certo que no início da sua carreira, você vai ter que pagar um preço de esforço e de tempo para que você alcance o maior ativo que um trader profissional possui, que é a experiência. Por mais informação qualificada que você possua,
Mas se você não tiver experiência com os mercados financeiros e vivenciar diferentes situações no mercado, como uma crise, um crash, né, alta volatilidade, baixa volatilidade, se você não vivenciar esses tipos de situações, operar diferentes mercados para sentir o que é mercado financeiro, dificilmente você terá a capacidade de se tornar um trader profissional e lucrativo. Você precisa ter um certo conhecimento de como o jogo funciona, para que você entenda o que é mais favorável ao seu perfil, ao seu estilo, tá ok? Mas lembre, o foco é que você seja lucrativo e não perfeito. Um trader profissional, ele não precisa operar tudo. Nós vamos falar exatamente sobre esse assunto no próximo tópico, no próximo pilar, que é a gestão de portfólio. Tá? A importância de você ter um portfólio definido faz toda a diferença para a sua metodologia operacional. Você precisa ter isso muito focado. Um erro de traders iniciantes é querer operar tudo. Eles acham que se eles operam tudo, eles são profissionais. Mas não é assim que funciona. Um trader profissional, ele é um especialista. Ele opera poucas coisas por pouco tempo, mas ganha muito dinheiro nos mercados financeiros, porque ele entende que não se trata de quantidade, mas de qualidade nas suas operações. Ok? Outro fator tão importante quanto você ter clareza no que diz respeito ao número de estratégias, ela está ligada diretamente à maneira de como essas estratégias são formadas. Bom, existem alguns pontos interessantes aqui que a gente pode falar de como que a gente pode analisar esses conceitos e como avaliar esses conceitos para poder tratar uma estratégia. A primeira informação que você precisa considerar é: qual é a periodicidade dessa estratégia que eu estou escolhendo para poder estar operando, seja ela de tendência ou de consolidação? Qual é a periodicidade, ou seja, quantas vezes essa estratégia ou essa eficiência operacional ou ineficiência que eu consegui enxergar no mercado financeiro, que ela acontece? Quantas vezes, né, essa estratégia ela tem se apresentado? Em quais horários, né? Em quais mercados ela tem se apresentado com mais eficiência? Tem ativos que ele tem um perfil. Lembra que cada ativo no mercado financeiro possui um perfil específico. Ele possui ali um perfil único, né? Que é característica daquele mercado. Por exemplo, mercado de câmbio, Forex, ele tem uma volatilidade específica. É um mercado geralmente mais lento, é um mercado com menos volatilidade. Diferente do mercado de commodities, como ouro, prata, petróleo, que são, por natureza, mercados com maior volatilidade devido à diferença de liquidez presente nesses mercados. Ou seja, então, para quem gosta de fazer trade de rompimento, de volatilidade, mercado de commodities é ideal. Agora, para você operar volatilidade já no mercado de Forex, já é um pouco mais complicado. Dá para se fazer, dá, mas porém já é um perfil mais diferente. O mercado de Forex, por exemplo, é um trade onde é mais aconselhado trabalhar scalping, né, do que necessariamente você operar grandes tendências. O mercado de Forex, por exemplo, ele é perfeito para fazer arbitragem. Quem domina esse conhecimento tem uma vantagem competitiva em Forex muito grande, porque não depende da volatilidade dos mercados, até porque os mercados são uma menor volatilidade, né, devido ao seu excesso de liquidez, então os mercados variam menos, diferente do mercado de commodities. Agora, se você quer operar grandes tendências, você precisa operar índices. Índices, eles têm uma característica de muito direcionais durante muito tempo e uma volatilidade em pontos muito grande. Então você precisa ter esse perfil muito bem definido para você entender que tipo de mercado que eu devo operar, em quais instrumentos a minha estratégia funciona melhor. Você precisa ter esse conhecimento. Tá, ok? Então cada ativo ele tem uma característica específica. Então você precisa conhecer o ativo que você está querendo operar. Você gosta de operar o quê? Forex, commodities, índices? O que você opera? Né? No ativo que você está querendo escolher, quantas das vezes essa estratégia que eu estou escolhendo trabalhar, ela tem se mostrado eficiente nesse ativo específico? Poxa, porque vai ter estratégias, por exemplo, que nem, por exemplo, o índice, se você operar tendências, estratégias tendenciais, elas têm se apresentado muito mais eficiente do que se operar tendência, né, no mercado de Forex. O mercado de Forex ele passa muito mais tempo consolidado do que em tendência. Então, você acaba tendo essa vantagem se você compreender isso. Então, em torno de 75% até 80% do tempo, né, os mercados eles estão lateralizados.
E apenas 20 a 25% do tempo ali os mercados eles estão em tendência. Então você precisa ter esse conhecimento, essa consciência, né, que existe, que está presente nos mercados financeiros. Outro ponto também tão importante quanto as anotações anteriores é você conseguir entender em qual horário minha estratégia tem sido mais eficiente. Em que momento do dia, em qual horário especificamente, em qual sessão do dia ali, se eu estou operando mercados internacionais, existem diferentes sessões. Existe sessão europeia, sessão americana, sessão asiática. Se eu estou operando no mercado de futuros, em qual horário a minha estratégia funciona mais? No início, na abertura dos mercados, no decorrer do dia, no meio da sessão ou no final do dia? Então você precisa entender em qual horário tem sido mais eficiente, você precisa ter consciência desse fator. Para que você possa definir essas duas estratégias, siga esses passos, né, com essas perguntas, que eu tenho certeza que você vai conseguir traçar um planejamento e começar a trilhar uma consistência com mais eficiência nas suas operações. Lembrando sempre que o foco aqui não é ser perfeito. Se você está buscando aperfeiçoar constantemente uma estratégia, esqueça isso. Trace um planejamento dentro daquilo que você possui, com eficiência, com objetivos, simplifique. O simples funciona. Por mais complexa e fundamentos que exista por trás de uma estratégia, mas busque simplificar, otimizar o processo. Não estou dizendo você fazer uma análise fácil, porque não existe facilidade no mercado financeiro. Não se iluda com isso. O mercado financeiro ele é complexo por natureza. E não é para amadores, são para profissionais. O mercado financeiro é feito para profissionais. É por isso que a maioria dos traders e pessoa física perdem dinheiro no mercado, porque chegam para o mercado com um sentimento de aventura, com um sentimento errado, não olhando para o mercado financeiro com uma visão profissional. Ou você é profissional, ou você vai ser engolido pelo mercado financeiro. Não tem outro caminho. Tá ok? Então, em tudo isso vai demandar muito tempo, muita dedicação, muito esforço, muito foco e muito dinheiro. Tá? O mercado financeiro ele é caro, porque a nossa principal ferramenta de trabalho é dinheiro. Então, você precisa ter toda essa consciência para que você possa se desenvolver como um trader profissional. Outra pergunta tão importante quanto agora, no que diz respeito a todo esse processo para definir a estratégia que eu estou desenhando para dentro da minha metodologia, é entender qual é a expectativa de movimento, qual a expectativa de volatilidade, tá? Da minha operação, qual é o movimento, né? O movimento médio que eu posso esperar do meu trade, da minha estratégia. Você precisa ter isso muito claro, ou seja, basicamente, qual é o meu alvo? É essa informação. Como eu disse no início da apresentação, fazer a entrada do seu trade é um fator muito importante porque está ligado diretamente à sua eficiência de análise. Porém, tão importante quanto entrar, e às vezes pode ser até mais importante do que a sua entrada, é onde você sai. Porque é onde você sai que vai definir se você vai ser um trader lucrativo, tá? Ou um trader que vai estar perdendo dinheiro. Então você precisa ter clareza de onde está teu alvo. E de forma que isso seja eficiente. Aonde eu vou colocar meu take profit? Aonde eu vou tomar o lucro da minha operação? E isso está ligado muito ao terceiro fator de gestão de risco, que a gente vai falar daqui a pouco. A importância do fator de lucro das suas operações e da eficiência. A eficiência do seu trade está ligada em dois fatores principais. O fator de lucro, ou seja, o risco-retorno da sua operação, ok? E a clareza do que diz respeito aí à estatística operacional entre a sua entrada e a sua saída. Então, isso faz com que o seu trade ele se torne eficiente. Você ter uma probabilidade de êxito no que diz respeito à sua entrada, mas uma probabilidade de êxito na sua saída. Porque muitas das vezes um trader iniciante, ele entra na operação e quer deixar o trade correr até o infinito, sendo que ele não tem nem consciência de qual é a volatilidade que aquele ativo possui, se existe probabilidade de fato para aquele mercado ande dessa forma como ele está esperando. Muitas das vezes a gente tem que, é como se diz, né? A gente tem que andar conforme a música. Então você precisa entender qual é o ATR, qual é a volatilidade média desse ativo. Porque digamos que o ATR de um determinado ativo seja 100 pontos. Tá? Não faz sentido você colocar um trade, um take profit com 200 pontos de alvo. Porque se a volatilidade média dele é de 100 pontos, dificilmente ele vai alcançar os 200 pontos. Então é mais provável que ele atinja os 100 pontos
devolva tudo que você havia estado em lucro, variado o lucro ali, e muitas das vezes você acaba saindo negativo, porque você foi negligente com a sua saída. Então saber entrar e saber sair é tão importante quanto as demais operações. Por isso, para você definir a sua estratégia, tenha consciência desses passos, tá? E lembre-se, busque simplificar o processo. Tenha uma estratégia para mercados em tendências e tenha uma estratégia para mercados em consolidações. Dessa forma, a sua mente você vai ver que fica muito mais objetiva e muito mais focada para desenvolver o seu trade e o seu sistema operacional. O segundo fator aí, o segundo pilar que diz respeito aí à gestão de portfólio. Esse aqui faz toda a diferença no seu trade. Um erro muito grande de traders iniciantes quando chegam nos mercados financeiros é achar que eu preciso operar tudo nos mercados financeiros. E eu lamento de dizer, se você tem essa mentalidade, é importante você mudar isso o quanto antes. Um trader profissional, lembre-se, ele é um trader, principalmente no que diz respeito à especulação, um trader profissional, ele é um especialista. Evite a diversificação. Permita que eu te explique o porquê disso, tá? Existe uma diferença muito grande entre investimento e entre especulação. Existe uma diferença muito grande entre investimento e especulação. Investimento, a diversificação ela é fundamental, é uma ferramenta de gestão de risco que vai ajudar você a mitigar o risco das suas operações e de seu patrimônio. Tá? Agora, no que diz respeito à especulação, a diversificação é um erro, porque ela sobrecarrega, tá, as suas informações, ela sobrecarrega o seu nível de informação a ser processada ao mesmo tempo, e principalmente no que diz respeito a day trade, porque quando fala de day trade, você tem que ser um operador focado ali nas suas operações. Porque muitas das vezes você está olhando um movimento muito curto. Então dificilmente você consegue analisar vários ativos ao mesmo tempo. E o meu primeiro conselho para você ser um trader eficiente, escolha, tá, negociar no máximo de 2 a 3 ativos. Esse é o primeiro ponto, tá, ok? Essa é a primeira informação que eu te dou no que diz respeito a gestão de portfólio. Herbert, esses ativos podem ser diversificados, ou seja, de setores diferentes? Minha recomendação, não. Escolha no máximo negociar de 2 a 3 ativos que sejam correlacionados, pois dessa forma facilitará o seu entendimento e sentimento de mercado e vai otimizar o processo de execução. Por exemplo, um exemplo muito simples. Digamos que você opere Forex, ok? E você gosta de operar euro-dólar. Você precisa entender quais são os outros 2 ativos dessa lista, que seria no máximo 3, que são correlacionados ao euro-dólar, tá? Para que de forma você otimize o processo de execução das suas negociações. Digamos que se você negocia o euro-dólar, então você precisa ter consciência de quais ativos estão presentes nesse par. Nós temos aí a moeda, o euro, né, da zona do euro, e nós temos aí o dólar americano. Portanto, os outros 2 ativos, ou eles vão precisar estar correlacionados ao euro, ou estar correlacionado ao dólar americano. Por exemplo, se eu analiso o dólar americano, que no caso aí vamos dizer que é a cesta do índice, né, o índice dólar americano, que é o DXY, eu analiso esse ativo e eu tenho a clareza de informação no que está acontecendo no dólar americano, em frente ao mercado como um todo, pois o DXY é a cesta do dólar americano das principais moedas cotadas em dólar no mundo. Portanto, se o DXY, que é o índice do dólar, está subindo, eu entendo que o mercado está comprando dólar americano no mercado como um todo, frente a todas as moedas. Portanto, se dólar americano está se valorizando, é natural que outros mercados que sejam cotados em dólar estejam se valorizando, como o caso do euro. Então, nesse caso, observe que facilita muito a minha operação. E essa visão é a mesma. Por exemplo, o par dólar CHF, que é o par mais próximo do DXY no que diz respeito à correlação, possui uma correlação positiva. Então, se o dólar CHF está subindo,
o euro-dólar vai estar caindo. Porque eu entendo que o dólar está valorizando, que é a cotação do euro, portanto o euro tende a se desvalorizar. Libra-dólar é um outro ativo correlacionado, pois possui a mesma cotação, dólar americano. Então observe que esse é um portfólio muito prático que você poderia estar negociando. Dólar CHF, euro-dólar e libra-dólar. 3 ativos que são correlacionados entre si. Euro-dólar e libra-dólar possuem correlação positiva, ou seja, tem uma sua cotação, né, que buscam negociações na mesma direção, a mesma tendência. Né? Quando o euro-dólar está subindo, naturalmente a libra-dólar também tende a subir, está se valorizando. E o inverso é proporcional em relação ao dólar CHF. O dólar CHF ele tem uma correlação negativa frente ao euro-dólar e à libra-dólar. Portanto, quando o dólar CHF está subindo, eu já entendo que o euro-dólar e a libra-dólar tendem a se desvalorizar. Observe que nesse processo de análise facilita muito a minha tomada de decisão. Um simples comportamento de mercado já otimiza a minha análise e, por consequência, facilita a minha tomada de decisão. Se o dólar CHF sobe, eu vou esperar e buscar confirmações para venda no par euro-dólar e no par libra-dólar. Se o dólar CHF está caindo, naturalmente eu entendo que o par euro-dólar e o par libra-dólar vão estar se valorizando. Então eu vou buscar apenas por compras. Quando você tem uma gestão de portfólio definida dessa forma, facilita muito as suas estratégias, facilita muito a sua tomada de decisão. Negocie somente um portfólio baseado em correlações, principalmente se você estiver tratando aí de day trade, especulação. Tá? Quando se trata de investimento, a diversificação é fundamental, é você operar setores diferentes, pois você mitiga o risco da sua exposição de patrimônio. Agora, no que diz respeito à especulação, é burrice diversificação de setores diferentes, pois você vai perder, né, o foco de informação, a qualidade das informações. Ok? Agora, o terceiro pilar, que é tão fundamental quanto os dois primeiros, fala diretamente sobre gestão de risco. Ainda que você tenha uma metodologia muito bem definida, uma estratégia, essas duas estratégias muito bem definidas, tem um portfólio definido baseado em correlações, você entende ali e otimiza o processo de análise. Porém, se você não tiver gestão de risco, que está ligado diretamente à gestão financeira e fator de lucro operacional, risco-retorno operacional, dificilmente você vai alcançar consistência nas suas operações. Tá? Então, é muito importante que você tenha consciência, de forma resumida, sobre gestão de risco. Você precisa dar uma atenção de forma consistente e exaustiva a esse pilar. Basicamente, você precisa se proteger exaustivamente de grandes perdas. E para que isso aconteça, você precisa seguir alguns passos, tá? Para você conseguir alcançar essa consistência operacional. O primeiro passo que você precisa fazer no que diz respeito à gestão de risco é estabilizar seu risco financeiro das suas operações. Esse é o primeiro passo. Como assim estabilizar o risco financeiro? Você precisa manter o risco das suas negociações entre 1% a no máximo 2%. Se você é iniciante, eu recomendo que você mantenha a 1% por trade, tá? Por trade, por negociação. Eu vejo muitos traders iniciantes cometerem um erro grave, que conforme as suas operações vão acontecendo, o risco da sua exposição vão crescendo, conforme as emoções, as tensões do mercado vão acontecendo. Então, o trader ele acaba se expondo a muito mais risco, um risco desnecessário do que a sua conta permite. Ou simplesmente que a estatística operacional da sua conta vai ser sustentável. Então a primeira coisa para que você alcance a consistência é estabilizar o risco, pois se você não consegue ter uma estabilidade no seu risco operacional, é praticamente impossível você alcançar a lucratividade, pois
por mais lucro que você realize no mercado, nunca será o suficiente para sobrepor o risco que você está se expondo. E o erro mais bobo que traders iniciantes cometem é esse. Eles querem ganhar dinheiro achando que precisam expor a muito mais risco. E não se trata disso. Tá? Você não precisa, para você ganhar dinheiro nos mercados financeiros, você não precisa expor, né, um maior risco operacional. Mas para se ganhar dinheiro se trata de fator de lucro, ou seja, você tem que perder o mínimo possível para que você trabalhe o máximo de lucro possível. Isso é fator de lucro, é risco-retorno. O segredo da consistência nas suas operações está ligado diretamente a essa gestão. Primeiro, estabilize o seu risco, mantenha-o estável, tenha controle absoluto, proteja-se exaustivamente de grandes perdas, mantenha controle sobre a estabilidade da sua gestão percentual por trade, por negociação. Ok? A partir do momento que você alcança essa estabilidade de risco, você pode conseguir começar a trabalhar agora o seu êxito operacional, ou seja, buscar aumentar o seu êxito, aumente o seu êxito operacional gradativamente, tá? Esse processo aqui, ele está ligado diretamente à sua metodologia. Então você precisa ter aquele primeiro passo lá muito bem estabelecido, que é a estratégia de tendência e outra estratégia de mercados em consolidação. Essas duas estratégias. E com o passar do tempo, você vai aumentando essa eficiência por repetir sempre o mesmo processo, sem ficar pulando de estratégia para estratégia, tá? Porque o sucesso ele acontece com a repetição. Okay? O aperfeiçoamento das suas operações vão acontecer com a repetição, uma repetição exaustiva, um treino consistente do mesmo processo. Isso vai trazer êxito, vai aumentar o seu êxito gradativamente. Muitos traders acham que para serem bem-sucedidos no mercado financeiro, precisam alcançar um êxito de 80%, 90% nas suas operações. Não se trata disso. Tá? Vocês vão perceber que com o passar do tempo, com experiência, é muito mais saudável você trabalhar menos e ganhar mais do que buscar um excesso de perfeição. E muitas das vezes, ainda que você tenha 90% de êxito, mas se sua gestão de risco não estiver estável, você ainda corre o risco de não ser lucrativo. Eu comento isso num outro vídeo sobre essa questão de gestão de risco e eu apresento isso com uma planilha de estatística operacional. Vocês vão notar nesse outro vídeo que, por mais que você tenha um êxito alto, mas se a sua gestão de risco não estiver muito bem trabalhada, você ainda continua perdendo dinheiro. E você vai perceber que se você trabalhar maximizar o seu lucro, que esse é o próximo conselho, maximize seu lucro de forma consistente. O que é isso? Maximizar o lucro de forma consistente. Trata-se diretamente de aumentar o fator de lucro operacional. O que é isso, Herbert? O que significa isso? Vamos lá, deixa eu só dar uma organizada aqui para a gente conseguir analisar o mercado, as anotações que a gente está fazendo aí. Tá? Então, o que significa isso? O que é maximizar meu lucro operacional? Eu estou falando diretamente aqui de você fazer com que o seu risco-retorno das suas operações, risco-retorno, sempre estejam maior do que 1 para 1. Evite trabalhar um risco-retorno com 1 para 1. Ainda que no primeiro momento você vai precisar estabilizar suas operações, então você vai buscar um trade ali de 1 para 1 inicialmente, porque isso vai trabalhar o seu êxito operacional e gradativamente você vai aumentando essa gestão. Você passa para 1,5. Minha recomendação para o nosso próximo passo a 1,5 para 1. O que é, Herbert? O que é 1,5 para 1? Significa, por exemplo, se você está arriscando $10 numa operação, o seu take profit tem que ter pelo menos $15. Isso seria 1,5 vezes o seu risco operacional.
1 para 1, você está arriscando $10 e está buscando ganhar $10. Só que para você ser lucrativo com esse sistema, com esse risco-retorno, você precisa ter um êxito maior do que 60%. Tá? Então, se você tem um risco-retorno de 1,5, uma vez e meia para uma, você pode até se manter com 50% de êxito, ou seja, a cada 10 ordens, 5 são positivas e 5 são negativas, que mesmo assim você é lucrativo. Agora, em que momento que você vai ganhar muito dinheiro, mesmo com êxito baixo? A partir do momento que o seu trade for maior do que 2 para 1. A partir desse momento, você alcançou sustentabilidade, consistência e muita lucratividade operacional. Tá? Se você conseguir entender isso, você vai alcançar consistência e lucratividade nos seus trades, trabalhando menos. Você vai operar menos e vai ganhar mais. E quanto maior esse fator de lucro, 3, 4 para 1 por operação, maior é a sua consistência, maior é a sua lucratividade das suas negociações. Ok? É muito importante a gente prestar atenção sobre isso, dar uma atenção a isso, porque isso faz total diferença nas suas negociações. Bom, só revisando então o contexto que a gente está estudando aqui, para poder esclarecer bem. A primeira coisa que a gente precisa ter então é entender que um trader profissional está estruturado em 3 pilares: metodologia, portfólio, gestão de portfólio e gestão de risco. Para que a gente possa trabalhar uma metodologia, é muito importante que a gente tenha o que em mente, principalmente se você for iniciante. Tenha no máximo aí 2 estratégias. Uma estratégia que seja focada para trabalhar somente tendências no mercado, tá? Trabalhar quando o mercado está em tendência, e uma outra estratégia para trabalhar quando os mercados estiverem em consolidação. Tá? Então, isso é muito importante para que você comece a alcançar a lucratividade nas suas negociações. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gestão de portfólio. Fuja da diversificação. No que diz respeito a trading, especulação, trata-se de especialização. Seja um especialista, conheça o ativo que você está negociando. Tenha feeling, tenha intimidade com o seu ativo. Existe um jargão na cultura japonesa, nos mercados financeiros, que fala que cada papel, cada ativo, ele tem a sua face. Você precisa entender como que os mercados se movimentam, a volatilidade que cada ativo possui, a maneira de como os mercados se comportam, a maneira de como o Forex se comporta é uma, a maneira de como o commodity se comporta é outra, a maneira de como o índice se comporta são outras. Então, para cada ativo, uma determinada estratégia tem uma mais eficiência do que em outros mercados. Então, você precisa tomar conhecimento disso e se tornar um especialista em fazer 1, 2 coisas no máximo muito bem feita. É por isso que define aí no máximo 2 estratégias. Eu, por exemplo, eu tenho 2 estratégias principais e uma terceira que é uma variação das 2 anteriores. Ok? Mas o meu foco na maior parte do tempo eu opero basicamente uma estratégia. Eu tenho apenas uma estratégia que opera a maior parte do tempo. E invariavelmente é trabalhar as outras 2. Um trader profissional, principalmente traders institucionais, traders de bancos e grandes instituições, assim como é o que a partir do momento que eu tomei consciência, passei a fazer a mesma coisa, seja um trader tendencial. Traders profissionais ganham muito dinheiro a partir do momento que eles entendem que seguir tendências é muito mais fácil do que tentar prever reversões ou operar consolidações. Meu conselho que eu te dou: foque em operar tendência, foque em operar seguir tendências, porque somente em tendências que você vai conseguir trabalhar seu fator de lucro, onde o seu risco naturalmente é limitado, mas o seu lucro pode ser extremamente assimétrico, desproporcional ao seu risco, com fatores aí maior do que 2, 3, 4 para 1. Enquanto se você está numa situação onde o mercado está consolidado, o seu fator de lucro é limitado, pois ele não tem expansão. Tá? E muitas das vezes você vai passar mais tempo brigando com o mercado do que sendo lucrativo. Pois profissionais fazem isso, protegem as suas carteiras exaustivamente quando os mercados estão consolidados, mas ganham muito dinheiro quando os mercados assumem tendência. Traders iniciantes muitas das vezes acham que estão ganhando dinheiro,
nos momentos que o mercado estão consolidados, porque a sua assertividade sobe muito, porque fica fácil prever muitas das vezes reversões, topo e fundo. Porém, quando os mercados tomam uma direção, perdem muito dinheiro, porque muitas das vezes eles estão posicionados na contramão do mercado e tem dificuldade de assumir a perda daquela operação e acabam entrando num ciclo vicioso de perdas. Eu comento sobre esse assunto, sobre ciclos de mercado, num livro chamado Forex e os Segredos do Mercado. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essas metodologias, sobre esses conceitos que são difundidos no meio profissional, eu aconselho muito você a baixar esse livro, que está no link da descrição desse vídeo, e eu tenho certeza que vai abrir muito a sua mente e fazer você enxergar os mercados financeiros com uma visão mais ampla, de uma visão mais profissional e mais consistente. O terceiro ponto trata-se diretamente da gestão de risco, pois se você entende, você tem uma estratégia definida, como a gente já comentou aqui, um portfólio muito bem focado, né, na otimização de processo. E a partir do momento agora, você trabalha a sua gestão financeira, a sua gestão de risco, sempre buscando estabilizar o seu risco e ter controle absoluto sobre ele, e buscando assim, depois disso, maximizar o seu lucro, é quase que impossível você perder dinheiro nos mercados financeiros. Bom, esses foram os meus conselhos para que você saia das sequências de perda, estabilize o seu risco, tenha controle sobre ele, busque maximizar os seus lucros, utilize o foco no seu portfólio, a intimidade com um ativo muitas das vezes você vai precisar de apenas um mercado para ganhar dinheiro. Não queira operar tudo, por mais milhares de ativos que existem no mercado, o trader profissional, ele é especialista, escolha um mercado para operar. Tá? Escolha no máximo 2 ali ativos. Lembre-se, ativos correlacionados, que têm correlação entre si. Tá? Não escolha diversificar setores, porque isso vai trazer um desgaste mental, um esforço mental muito grande, porque você vai ter que analisar fundamentos diferentes para poder processar a informação. E não é isso que vai trazer produtividade para você. Tá? Foque, seja especialista e defina no máximo 2 estratégias, preferencialmente estratégias tendenciais. Siga tendências. É muito mais fácil ganhar dinheiro seguindo a tendência, onde o volume, a força já está dominando o mercado, do que você ficar tentando prever reversões. Tá ok? Bom, um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.